É muito bom chegar até você com o programa Gente de Fé, esse programa que você já conhece. Nós estamos aqui nessa sala de estar e temos a grande alegria, posso dizer uma grande honra, de receber histórias de pessoas, de gente de fé. Hoje nós vamos ouvir a história de uma mulher que tinha ali a sua vida estável, financeiramente falando, os negócios. De repente, escolhe juntamente com o seu marido fazer certas renúncias daquilo que passa para abraçar as coisas que não passam. Mas feito isso, de repente, eis que surge um trágico acidente e o seu marido vem a falecer. É com muita alegria que eu quero receber você, Elisete de Jesus. Esse é o nome. Então, eu já começo dizendo, bendito seja Deus já pelo seu nome, porque já no nome prova que é de Jesus. Bem-vinda. Obrigado, padre. Eu também, muito feliz por estar aqui com o senhor. Muito bem. Elisete, hoje você mora aqui em Cachoeira Paulista. Moro. Você também nos ajuda no Santuário do Pai das Misericórdias, mas você não é de Cachoeira Paulista. E como é que você veio parar aqui? Me conte um pouquinho da sua história, de onde você veio, quem era você, quem é você, enfim. Eu sou mineira, né? Vim para o Rio de Janeiro com 10 anos de idade, para o Rio de Janeiro, e lá morei até 2004. Quando eu conheci a Canção Nova em 2002, em 2004 eu já estava morando aqui. Ou seja, foi um amor à primeira vista. Foi. Quase que platônico. Sim. 2 anos já? Sim, sim. Então, eu sou mineira, carioca e paulista. Olha que beleza. Ao mesmo tempo, né? O trio sudeste, né? O trio sudestino. Ai, filho. Então, foi assim um amor à primeira vista, realmente. Eu mudando de canal nos meus trabalhos, nas minhas empresas. Sabe como é que empresário é a vida agitada, corrida, né? Então, aquela pessoa de missas no domingo só, porque não tinha muito tempo de ir na missa. Isso na minha vida de comerciante, né? De empresária. Você mexia com... A gente tinha uma rede de loja, de linha de construção civil. Entendi. Né? Depois confecções, atacadista de calçados. E assim, uma vida bem corrida mesmo, dentro daquelas empresas e daquele tumulto de funcionário que impõe a profissão. Sim. Não é verdade? E certo dia eu chegando em casa, correndo do trabalho, sintonizo a televisão, negócio é esse, programa esquisito, diferente, né? Era a Luzia Santiago, né? Aí eu fiz meu horário de almoço, só naquele horário, para chegar em casa e ligar naquele canal. Falei assim, é uma pastora, mas não tem problema. O programa Amor Vencerá, das 11 horas. Era. Eu achava que não era a rede católica, mas não tem problema, vou ficar nesse mesmo. Me agradou, vou ficar aqui, né? E ali eu me apaixonei, eu conheci a Canção Nova e fui me aprofundando mais no conhecimento daquela obra. E me deixou de me envolver de uma tal maneira que tudo para mim já não tinha mais sentido. Até que você resolveu vir para cá. Mas você não veio sozinho, você veio com a sua família. Não, eu vim com a minha família. Meu esposo abraçou também a missão. Meu esposo abraçou, foi assim um evangelizado pela Canção Nova, sabe? Foi uma conversão plena. E como é que foi esse... Porque, como eu disse no início, hoje você é viúva, seu esposo veio a falecer. Sim, sim. Né? Mas como é que foi? Como é que vocês se conheceram? Como é então que chegou isso? Como é que foi o namoro de vocês? Enfim, até chegar a essa vida
bem-sucedida, podemos dizer assim, Sim, sim. né? E chegar até essa tragédia. Como é que foi um pouco dessa trajetória matrimonial, namoro, noivado, enfim, como é que foi isso? Eu casei muito nova, né? Conheci meu marido, eu tinha lá meus 16 anos, né? 15 para 16 anos. Ele também mineiro, da minha cidade, lá do interior de Minas. A gente éramos vizinhos, criança, vizinhos. E foram se conhecer? Ele veio primeiro para o Rio de Janeiro, ele perdeu os pais, ele veio para o Rio de Janeiro. E depois também, depois de um tempo, aquela menina, Elisete, também mudou para o Rio de Janeiro. E nós fomos morar na mesma rua no Rio de Janeiro. Meu Deus. Ou seja, saíram da mesma cidade? Da mesma criança. Ele saiu criança, eu também saí criança. E viemos conhecer no Rio de Janeiro. Como diz o Padre Jonas, não existe coincidência, mas providência. Providência. E nos conhecemos na porta da igreja. Olha só. Numa missa. Depois de uma missa. Porque eu era e sou. Nunca conheci outra doutrina na minha vida. Que bom. Sempre segui a seta única católica. Se existe uma pessoa orgulhosa de ser católica, sou eu. Que bom. Sabe? Aquela fiel mesmo. Então, a ponto de encontrar meu namorado na porta da igreja. E ali nos conhecemos, tivemos um namoro, 3 anos de namoro santo, esse namoro que a Canção Nova prega. O namoro santo, só deixar claro para quem não entende essa linguagem, é um namoro que vive somente como namorados e não como namoridos. Sim. Né? Ou seja, é um namoro que vive a castidade sem Exatamente. digamos assim, sexo, essas coisas. Exatamente. É esse namoro que nós vivemos. Casamos em 78. 23 de dezembro de 78 estávamos casando na igreja, conforme todas as normas da Igreja Católica, obedecendo todos os preceitos da igreja, certo? 2 jovens. A Canção Nova estava surgindo nessa época, né? Sim, 78. 78, né? Eu casei em dezembro de 78. E ali, nós dois, lutando juntos, não tinha nada, não tinha a compra da semana. Meu marido dizia assim: o que eu mais desejava na minha vida, eu pedi a Deus uma graça, era eu ter o dinheiro para fazer a compra no final da semana. Né? Aí logo veio os filhos, né? Porque não fazíamos essas... Não dificultava o filho, então as crianças logo apareceram, logo. E a gente naquela vida muito difícil, padre. Muito difícil, sabe? São quantos filhos? São 2. 2 filhos. E passamos uns 8 anos da nossa vida com muita dificuldade, sabe? Mas eu sempre em oração, rezando, confiando, entregando mesmo na mão de Deus a minha vida, todos os dias, todo momento, confiando. Ele está comigo, Ele não vai me abandonar, sabe? E Deus foi passando em tudo que a gente fazia, prosperava, honestamente, sabe? Em 12, 15 anos, nós já tínhamos uma rede de loja, sem dever nada para ninguém, sabe assim? Eu via Deus agindo na minha vida. A nossa fidelidade a Deus era tão profunda, o nosso amor, a nossa confiança em Deus era tão profundo que Deus agia com muitas graças na nossa vida. Tudo que a gente Como fazia. diz a palavra de Deus, Deus dava o cêntuplo. Exatamente. Nunca deixei de ajudar as pessoas. Na minha loja eu tinha uma confecção que eu fabricava uniforme para 23 escolas lá na minha cidade, né? Sou muito conhecida lá, graças a Deus, muito respeitada na minha cidade. Qual cidade que é? Araruama. Araruama, com certeza. Araruama. Então, deve estar te vendo. Meu Sim, abraço e minha bênção a todos de Araruama. Araruama, né? Então, na minha loja de confecção, muitas vezes chegavam pessoas para comprar, eu via aquela pessoa carente, eu deixava aquela pessoa escolher. Escolhia, depois eu embrulhava. Você não vai pagar nada, você vai levar. Não cobrava nada daquela pessoa. Né? E tem
assim. Então, e procuro ser muito caridosa, Sim. sabe? E Deus acho que agradava muito disso comigo, desse meu gesto de ser caridosa, sabe? Onde que estivesse precisando, a gente não media esforço. Meu marido não media esforço. Um dia meu marido chegou em Vitória, Espírito Santo, para passear. E tinha uma casa, eu tenho as fotos da minha casa. E visitou uma pessoa que estava num casebre. Ele botou um caminhão para levar material da nossa loja de Araruama para Vitória, para construir uma casa para aquele casal. O casal recebeu uma casa e depois veio a falecer com dignidade. Sabe? Ou seja, vocês viveram toda essa, podemos dizer assim, essa caminhada, primeiro que se encontraram diante da igreja. Diante da igreja. Depois experimentaram, fizeram essa experiência e de se guardar um para o outro até o dia do casamento. Muita luta, né? As dificuldades próprias de uma família, sim. Os filhos que chegaram, sim. Depois todos os bens foram se sucedendo, digamos assim. Mas aí até que vocês, como você já disse no começo, vieram para cá, para Cachoeira Paulista. Mas antes de vir para Cachoeira Paulista, houve uma mudança de vida nesse sentido de bens? Como é que vocês administravam essas questões? Não, a gente continuava com todas as lojas abertas, certo? Mas vinha para aqui, ficava aqui 10 dias, 8 dias e não parava de vir mais, né? E nós ficamos assim, desapegados com os bens materiais. A gente tinha, mas já não era mais apegados. Claro, assumindo com caráter, com responsabilidade e compromisso. Né? Mas a gente não mais, a gente queria ficar aqui ouvindo a palavra, era uma sede de Deus tão grande que nós desapegamos dos bens materiais. Fomos aos poucos desapegando. Até que vieram de vez. Até que viemos de vez. Sabe, fechamos, deixamos para os filhos, sabe? Desapegamos completamente dos bens materiais. E veio acontecer essa tragédia. Viemos para cá para poder viver esse, como o pessoal fala, né? Esse pedacinho do céu aqui em Cachoeira Paulista. Né? Querendo viver assim, agora sim, agora meu celeiro está pronto, agora só vou curtir. Posso descansar. Posso descansar, curtir essa natureza linda aqui, pregações e encher dessa graça que nós recebemos aqui, em cada pregação, em cada missa, né? Mas certo dia o destino nos surpreende com esse acidente, né? Fomos para o Rio. Aí construímos aqui, temos esse patrimônio aqui, que eu acolho bastante pessoas, com muito carinho, com muito amor. Eu digo que é uma escola para mim, né? Uma escola, não é verdade? E tivemos que voltar no Rio para resolver os negócios, porque os negócios ficaram lá, né? A gente ia para lá, ia muito para o Rio de Janeiro para resolver a situação que nós deixamos para trás, não é verdade? Seus filhos tinham ficado lá? Meus filhos tinham ficado lá, com as lojas, empresas abertas, né? Tomando conta, né? E tudo fluindo normalmente, né? E certo dia o destino nos surpreende com 2011, dia 7 de maio de 2011. Sofremos esse trágico acidente, né? Estavam só vocês dois? Só eu e meu esposo no carro, né? E foi um acidente bem trágico mesmo, que de todas, tanto do primeiro carro como do segundo, que foi o meu, só eu estou viva para testemunhar. Entendeu? Envolvimento com 2 carros. O seu... Batida frontal, O seu com outro carro. Outro carro. Vocês estavam onde? Nós estávamos ali nos Três Coqueiros, quilômetro 27. 27, se não me engano. Na Via Lagos, em Rio Bonito. Sim. Né? Via de mão dupla? Mão dupla. A gente estava vindo para São Paulo e o outro carro indo a Rio de Janeiro. Para Cabo Frio. E ali aconteceu o acidente, porque quando nós falamos de acidente, muitas vezes o que mais
a gente busca dizer quem que foi, quem que estava errado, quem fez isso, quem fez aquilo, mas isso nada vai mudar. Mas lá não teve culpado, porque os dois motoristas foram ceifados a vida no volante naquele trágico acidente. No outro carro tinha quantas pessoas? Tinha 3, né? O casal mais uma criança na época tinha 1 ano e 3 meses. Eu fiquei sabendo que a criança está viva, né? Que com certeza deve estar fazendo agora 7 aninhos, né? Sim. Por aí. O casal morreu. O que eu fiquei sabendo, que o casal morreu. E a criança sobreviveu. A criança sobreviveu. E do meu lado, meu esposo faleceu no volante do carro, né? E eu estava na hora rezando o texto da misericórdia, sabe? Mas eu digo assim, se eu não tivesse vindo para a Cachoeira Paulista, se eu não tivesse buscar Deus com essa força, essa perseverança, eu não sei o que seria de mim. Entendi. Né? Aqui todas as pessoas rezando por mim, quando soube que eu estava hospitalizada, todos rezavam muito, intercedendo pela minha recuperação, graças a Deus. Agradeço muito a todos que rezaram por mim, né? E acho que foi as orações de todos que me trouxe aqui hoje. Mas ali, naquele momento do acidente, houve houve o acidente, o seu marido veio a falecer. Veio. Você ficou consciente no momento ali do acidente? Olha, no momento, no ato da batida, do impacto da batida, eu não lembro muito bem. Eu só vi um estrondo muito grande, era 3 horas da tarde, mas aquilo escureceu tudo, eu não vi nada. Sim. Aí eu acordei quando eu já estava sendo retirada das ferragens. Já tinha chegado o socorro? Aí já tinha chegado o socorro, né? Eu tive um momento de lucidez. Sim. Até eles começaram a cortar a ferragem para me tirar de dentro das ferragens. Aí quando eu não vi mais o que aconteceu. Eu só vi quando eu já estava sendo... Acho que eu ia morrer ali. E eu não estava... Estava sendo fazendo aqueles primeiros socorros, né? Sim. Eu creio que Deus me resgatou ali Com você, aconteceu algum tipo de dano? Nossa, eu fiquei em mim, não teve parte do meu corpo que não quebrou. Sim. Do dedo, da unha do pé, à cabeça. Sabe? Eu tive afundamento de crânio, levei uns 40 pontos na cabeça, meu rosto todo foi triturado. Mas quem fez uma plástica em mim foi Jesus que fez uma plástica em mim. Antes de nós continuarmos, tem alguém que quer falar com você. Assim, que me marcou muito foi no dia em que aconteceu o acidente, né? A minha mãe, ela me ligou com uma tranquilidade. Parecia que estava tudo normal, né? Só falando que tinha acontecido o acidente. E eu me desloquei para ir para o local. Cheguei lá, né, quando eu vi a gravidade do que tinha acontecido, eu falei assim, como que minha mãe ligou para mim? Como que ela conseguiu fazer uma ligação no estado que ela estava? Aquilo como que ela enxergou as teclas do telefone? Não tinha como, porque eu não reconheci, não tive como reconhecê-la. Eu segurei no pé dela e perguntei se era minha mãe que estava ali. Outro fato foi mediante ao desespero, né, que a gente, assim, ou a situação do momento, ela sem me enxergar, né, toda machucada, eu olhando para ela, chorando, desesperada, assim, chorando copiosamente, né, ela me acalmando, né, calma, meu filho, acalma, seu pai está com Deus, né, não se desespere, não fique assim.
Então, ela que presenciou tudo de perto, que era para estar mais nervosa do que eu até, manteve uma calma que só por Deus mesmo. Eu vejo que naquela hora ali, Deus estava dando um recado para mim por ela, intercessão dela. Esse é o seu filho. Essa parte que ele falou aí que eu não lembro. De ter ligado. Assim, ele disse que eu liguei para ele, mas eu não tinha condição, porque ele ouviu a minha voz, mas eu acho que foi um anjo que ligou para ele, porque eu estava toda ensanguentada. Eu não enxergava, eu não conseguia enxergar a tecla para mim digitar. Porque ele disse que foi ligado do seu celular. Foi do meu celular, foi do meu celular. Então o anjo pegou o seu celular e ligou. Então, o meu celular, aqueles pequeninitos assim, eu não enxergo sem os óculos. Entendeu? Aí ele disse que eu liguei e falei o local que estava o acidente. Até o local estava o acidente. Ele olhou, pegou no meu pé, eu não lembro, eu não vi essa parte aí, eu devia estar, eu consolei ele inconscientemente. Eu não lembro dessa parte. Você chegou, então, nesse momento você estava eu estava preso dentro das ferragens. Não, eu estava preso. Ele chegou antes? Ele chegou antes, ele chegou no local do acidente. Eu estava preso dentro das ferragens ainda. Sim. Ele estava sendo tirada dentro das ferragens, no momento que ele chegou no acidente. Ele disse que eu liguei e estou aqui, estou em tal lugar. Eu disse que foi um anjo, foi Deus que... Eu estava rezando o texto da misericórdia. Então eu vejo que foi Deus que fez aquilo por mim. Que avisou seu filho. Avisou através de mim, sabe? Através de mim. Porque depois eu não tinha condição de ligar. Eu fiquei assim, sabe? Feliz. Ele falou que ele segurou no meu pé, que eu confortei ele, né? Então, eu tive momentos de lucidez, sim, que eu não fiquei totalmente assim, inerte, mas a ponto de fazer tanta proeza assim, porque eu estava muito machucada, né? A minha cabeça abriu e toda banhada de sangue. Então, eu vejo que Deus fez por mim o que eu não pude fazer. Que você não pôde fazer. E é interessante você trazendo isso, porque até aquilo que o programa Gente de Fé quer mostrar. Nós vamos já para o término do nosso primeiro bloco, mas só para que você que está nos acompanhando possa perceber Deus nessa história da Elisete. Um casamento muito bem sucedido. Felizes. Quantos anos vocês viveram juntos? 37 anos. 37 anos de casados. Estavam muito felizes. Estávamos, graças a Deus. Tiveram uma vida de luta, de poder administrar. Projetos, chegou num momento da vida em que você não tinha tanto tempo para poder, podemos dizer, gozar da sua vida por causa dos negócios, como você mesma disse. Então vocês decidiram se afastar um pouco das coisas para que vocês pudessem agora viver depois de 37 anos. Sim. Né? Saíram do Rio de Janeiro, vieram para a Cachoeira Paulista. Estando aqui, acontece essa catástrofe. E aí a pergunta que eu faço a você, que com certeza deve ser a que você também está fazendo. Onde é que estava esse Deus que a Elisete, juntamente com o marido, serviam, que a Elisete, juntamente com o marido, entregaram, deixaram, vir para cá para ser ainda mais de Deus? E acontece a catástrofe dessa. Onde é que estava este Deus? Ou, que Deus é esse, Elisete? A resposta o seu filho acabou de dar. E você está dizendo, eu não me lembro que liguei, eu não me lembro que ele chegou e encostou no seu pé. Você, como ele disse, você estava irreconhecível, que ele até perguntou, você é minha mãe? Né? Essa é minha mãe, ele falou ali, né? Onde é que estava este Deus, Elisete? Nós vamos continuar daqui a pouco
no segundo bloco, mas eu quero deixar essa pergunta para você e você vai responder no nosso retorno. Onde é que estava este Deus? Podemos até dizer que Deus carrasco. Estou questionando a tua fé agora, que muitas vezes pode estar fundamentada a milagres, a vida tranquila. Eu gosto sempre de dizer que o nosso negócio não é com alguém deitado numa rede, mas é com alguém pregado numa cruz. Exato. Este é o Deus que não quer nos dar apenas um milagre, mas é o Deus que quer caminhar conosco. Não saia daí. Voltamos daqui a pouquinho. É muito bom te encontrar aí. Quem sabe um dia você não estará aqui também conosco, trazendo o seu testemunho para também nos enriquecer tanto. Eu posso dizer que a experiência que eu faço apresentando o Gente de Fé é de fortalecer a cada programa a minha fé e de dizer com cada pessoa que passa por essa poltrona, não tem como negar que Deus existe. Nós estamos ouvindo hoje a história, o testemunho da Elisete, num fato que um casal temente a Deus, um casal que fez as suas renúncias, inclusive de uma vida, poderíamos dizer, apegada aos bens, deixando esses bens para que os filhos pudessem administrar, as coisas continuassem tocando, viessem do Rio de Janeiro para a Cachoeira Paulista. Numa dessas idas e vindas de Cachoeira Paulista para o Rio de Janeiro, um acidente trágico em que o seu marido vem a falecer. E a vida continuou, né, Elisete? E continua. Continuou. Hoje, o que você faz, como que está a sua vida, quais são os fatos marcantes que você pode dizer, porque a sua missão continuou. E eu continuo, é uma frase que caminha comigo. Eu digo sempre, o nosso Deus é o Deus do impossível. Ele tudo pode, né? Eu jamais vou dizer que Deus me abandonou. Não, Ele me ama, Ele cuida de mim, Ele está comigo. Mesmo passando o que você Passando o que eu estou passando. É bom você fortalecer isso, é bom você dizer mais uma vez isso, porque tem muitas pessoas que quando o sofrimento bate na porta, diz, Deus não me ama, Deus esqueceu de mim. Isso é verdade, Elisete? É verdade, muitos falam isso. Não é? E eu vivo como Jó. Jamais eu vou dizer que Deus não me ama, que Deus esqueceu de mim. Não, Ele cuida de mim, Ele está comigo, é meu melhor amigo e maior amigo. Eu sou como Moisés. É aquele amigo que eu falo com ele face a face. Justamente. A leitura de uns dias anteriores aí. E hoje como que você está? Você está no Rio de Janeiro? Você está em Cachoeira Paulista? Eu estou em Cachoeira Paulista. O que você está fazendo aqui? Após o meu acidente, minha recuperação foi aqui em Cachoeira Paulista, porque eu viajo por esse Brasil, eu gosto muito de viajar, viajo bastante mesmo. Mas aqui é meu lugar. Aqui é meu lugar. Né? Então, estou em Cachoeira Paulista. Os filhos, um mora no Rio de Janeiro, a outra filha está aqui, veio enquanto eu estava nesse processo de reabilitação, né? Mas já me deu a notícia hoje que ela também está indo embora para o Rio de Janeiro. Louvado seja o nome do Senhor, né? Sim. Então, eu dou glória a Deus por tudo. Então, estou ficando em Cachoeira Paulista, eu e Deus. Né? Eu vejo que Deus me ama tanto, cuida de mim. Isso basta. E os filhos, cada um no seu canto, nos seus trabalhos, nas suas ocupações também que tem. Né? E eu aqui. Meu marido me deixou essa pousada, que hoje eu acolho gente desse Brasil todo. São filhos, são amigos, né? A gente acolhe assim com carinho, estou evangelizando dessa forma. E nessa pousada eu tive a graça de conhecer uma pessoa que estava precisando de ajuda, uma menina de 14 anos com câncer.
no cérebro, e estava todo o corpo paralisado. Eu cheguei naquele bairro de Cachoeira Paulista e fui naquela casa visitar, me convidaram para visitar aquela menina. E eu fui visitar aquela garota. Quando eu cheguei lá, eu não resisti. Eu peguei aquela garota, no dia seguinte, peguei a ambulância, com a autorização, claro, do serviço social da cidade, e levei para minha casa e montei uma UTI dentro da minha casa e acolhi aquela menina. Vários padres daqui da Cancioneira foram lá me visitar, viram, né, me ajudavam a rezar, intercedendo por ela. E, com a graça de Deus, aquela menina morreu com dignidade. Ela era de Cachoeira Paulista? De Cachoeira Paulista. E você deu morava os na periferia, cuidados necessários? Os cuidados necessários. Sim. Né, com a autorização da assistente social da cidade, né? E aquela menina, com 14 anos, morreu com dignidade. Né? Com câncer, sabe qual a dificuldade que ela não se alimentava, não andava, não falava. E nós acolhemos aquela criança, né, 14 anos de idade, não é verdade? Então Deus me deu muitos trabalhos, me prosperou em todas as minhas empresas, muito rápido, graças a Deus. Mas me deu esse coração caridoso, que me acompanha desde a infância. Desde a minha infância, quando eu tinha 7 anos de idade, eu era uma criança caridosa. Rezava e intercedia pelos doentes. E vi curas acontecer quando eu tinha 8 anos de idade. Olha só. Vi acontecer curas, padre. Deus escuta a oração da criança porque é uma oração pura. Né? E os fatos que aconteceram na sua vida. Claro que nós contamos este fato que não deixa de ser trágico, né? O fato do acidente. Sim, com mas seu não me marido. abateu, não me deixou para assim. Mas também houveram momentos de graça, de bênção, inclusive de um reencontro com alguém que você queria reencontrar, o seu irmão. Sim. É isso? Como é que é isso? O meu irmão, isso foi com a ajuda do meu esposo, né? Meu esposo só faleceu em 2011. Eu encontrei meu irmão em 2010. Sim, 2010, né? Então, esse meu irmão, ele estava sumido, desaparecido, saiu de casa no interior da Bahia, lá e tal, e saiu para trabalhar junto com alguns outros parentes, aí nunca mais voltou e totalmente ficou sumido. Há 55 anos sumido. Ficou 55 anos 50 sumido. Porque quando ele foi nos procurar, nós tínhamos saído do interior de Minas, vindo para o Rio de Janeiro. Ele não sabia, não podia imaginar que a gente tinha vindo para o Rio de Janeiro. Ou seja, naquele momento da mudança para o Rio de Janeiro, veio toda a sua família. Veio toda a família para o Rio. E toda a família. Ele era um dos irmãos mais velhos? Do meio. Do meio. Do meio. E aí ele tinha ido viver a vida Ele já tinha dele. ido em 59 para... Em 59 ele já tinha 17 anos, né? Sim. Ele foi com um casal de amigos para o Paraná, pro lado, e depois nunca mais voltou, né? Eu nasci, cresci, né? Depois da minha idade toda, resolvemos, pela ação do Espírito Santo, impulsionou a gente buscar, porque minha mãe falava, você tem um irmão sumido, você tem um irmão sumido. E a gente botava em rádios, cartas. E nada. Nada. Não tinha paradeiro dele mais. Mais de 50 anos. 55 anos. 55 anos. Né? Uma vida toda, né? Hoje ele está com 79 anos. Né? Então, saímos. Um dia resolvi sair. Eu estava colocando as malas no carro para procurar esse irmão. Passa um padre na minha porta e dá até as bênçãos na mala. Eu disse, minha filha, você está indo para onde? Aí eu expliquei para ele que eu estava indo. Eu disse, então vou dar a bênção aqui. Quando o padre deu aquela bênção, para mim foi uma alegria tão grande. Eu disse, meu Deus, Jesus está comigo. Mandou até um padre na minha porta. Né? A gente vê no padre a presença de Deus. Sim. Não é verdade? E ali nós saímos sem destino. Íamos para Curitiba. No caminho nós resolvemos, não vou para Curitiba, não. Vamos para lá de cá de Maringá. Porque a gente não sabia para onde ir, tanto fazia ir para lá ou para cá, né?
Mas o Espírito Santo estava nos conduzindo. Vocês já tinham mais ou menos uma noção de que ele estaria indo pelo Paraná, é isso? É, Paraná. Mas a gente achava que ele era Curitiba, porque em Curitiba tem parentes. Sim. Mas nós não fomos para Curitiba, nós fomos para Maringá, que não tem parentes. Curitiba tem parente, eu não quis ir para Curitiba. Nós fomos para Maringá. Maringá não conheço ninguém. Aí fomos para Maringá, ficamos nas praças pela meia-noite, pela madrugada, perguntando, indagando e se conhecia nada. Ficamos 3 dias nessa situação. Você e o seu marido? Eu, meu marido e um irmão meu que ofereceu para ir junto com a gente. Entendi. E lá pelas praças, pela madrugada, todo irmão de rua, tudo que a gente via, a gente ficava perguntando se era ele. No 3º dia, eu já estava sem roupa, tudo suja, chovendo, calamidade total, né? Imagina, né? E sem endereço, e nem o nome completo dele eu não sabia. Nossa. Porque ele assina diferente dos meus outros irmãos. Entendi. Em desespero, eu clamei a Deus e entrei na igreja e fui para a tenda, como diz o Moisés. Recolhe e vai para essa tenda. Essa tenda foi o sacrário. Sim. Eu entrei naquela igreja e falei, eu fiz uma oração de desespero, de uma pessoa desesperada. Eu falei para Jesus, Senhor, estou há 3 dias viajando. Joguei a rede, nada pesquei. Joguei a rede, nada consegui pescar. O Senhor vem em meu socorro, porque eu estou fazendo um papel até de tola. Como é que uma pessoa sai para procurar o outro e não leva nem nome completo? Pelas ruas, pela madrugada, procurando, perguntando, em mercearia, em bar, em botequim, tudo a gente entrava. E ninguém nem dava sinal. Nem dava sinal. Uhum. Aí mudamos de cidade. Falei, aqui não tá bom, vamos para outra cidade. Isso foi em Maringá. Aí fomos para Jussara. Quando chegou em Jussara, foi aí que eu entrei na igreja. Sim. Em Jussara que eu entrei na igreja ali. E eu falei para Jesus, Senhor, o Senhor sabe tudo. Fiz aquele clamor de Jó. O Senhor sabe tudo. Então, o Senhor sabe onde meu irmão está. Se vivo ou morto, o Senhor coloca ele no nosso caminho até às 18 horas desse 3º dia. Ou seja, você colocou, inclusive, hora. Eu coloquei hora. A intimidade com Deus até às 18 horas. Até às 18 horas. Até às 18 horas. Quando foi às 18 horas, nós estávamos encontrando o Pedro dentro da casa dele, em Jesuíta, divisa com Cianorte. Peraí, como é que vocês chegaram até isso? Porque naquela igreja mesmo, eu não rezei no Sacrário, no Santíssimo. Sim. Dali, eu perguntei à secretária da igreja, se tinha alguém... Deus me colocou no meu coração aquele desejo de perguntar. Pergunta se ele casou aqui nessa igreja. Nossa família toda é católica, todo mundo se casa. Nossa família não se ajunta, todo mundo casa bonitinho mesmo, né? Então, ela disse, olha, aqui não casou não, mas você vai para Terra Boa. Pode ser que ele casou em Terra Boa, mas depois de Campo Mourão. Aí fomos para Terra Boa. Eu fiz a mesma pergunta na igreja. A moça procurou o livro lá, que não tinha computador ainda, encontrou. Ele casou em 70, ele tinha casado em 62. Aí a igreja me indicou. Então agora você vai para o cartório eleitoral para ver se você dá sequência na ficha dele, que ele casou aqui, realmente. Tirou a cópia do certidão de casamento dele e me entregou. Sim. E eu fui para o cartório eleitoral. No cartório eleitoral ele falou assim, olha, eles votaram em Cianorte. Bem longe, né? De Campo Mourão para Cianorte. Eu estava em Terra Boa. Terra Boa, né? Já tinha saído de Jussara, já estava em Terra Boa. Terra Boa. E não, aí nós pegamos o caminho para ir para Cianorte. Mas só que nós saímos às 10 horas da manhã de Terra Boa, quando foi às 17 horas nós estávamos chegando em Jesuíta à procura de um hotel para hospedar. Por quê? Já tinha escurecido, a gente não conhecia o trajeto. Paramos em Jesuíta porque o nosso trajeto era Cianorte. Porque foi lá para Cianorte que o cartório nos mandou ir. E meu marido queria encontrar de qualquer maneira. No caminho para a nossa cidade, procura um hotel. Essa cidade não tem hotel ou pousada nenhuma. Eu vou fazer o que agora aqui? Então, vamos rezar. Parei numa pracinha e comecei a rezar. Sempre a oração, em todos os sentidos. Né? Em tudo, dai graças a Deus, né?
Comecei a rezar e ali naquela oração uma luz clareou a nossa mente. Vou perguntar nessa cidade aqui, está ficando de escuro, mas não sei se alguém sabe do Pedro por aqui. E ali um senhorzinho falou para nós assim, aqui tem uma oficina que acolhe todo que é forasteiro na cidade. Eu te levo lá. Levou na oficina, ele gritou bem alto, moço, eu estou procurando um Pedro, você conhece algum Pedro? O moço assim, conheço. A filha de Pedro estudou com a minha filha, tem 50 anos. Eu assim, meu Deus, eu estou procurando para hoje. Ele veio falar que tem 50 anos, que a filha dele estudou. 50 anos atrás ele conhecia o Pedro. Conhecia o Pedro. Uhum. Mas esse Pedro que eu estou falando para a senhora ainda é vivo. Eu posso te levar na casa dele. Eu disse, então vamos lá na casa desse Pedro. É o nosso maior alfaiate da cidade. É um dos melhores alfaiates que nós temos aqui na cidade. Só tem ele, é o único, é o Pedrinho. Quando chega lá, quem era? Era o meu irmão. Meu Deus. Ele tem uma alfaiataria em Jesuíta e trabalha até hoje ainda, é alfaiate. Ele é um dos maiores alfaiates lá, só tem ele de alfaiate na cidade. Uhum. Né? Ele é muito conhecido, tem uma rádio da cidade, foi lá, gravou um vídeo com a gente, foi no ar, passou na TV e tal, aquela coisa, ele é muito conhecido. Então, olha só, eu coloquei, quando foi às 18 horas, eu estava dentro da casa do Pedro. Mas por quê? Rezamos e confiamos que Deus estava na nossa frente, nos conduzindo, igual com aquela estrela, sabe? Foi nos guiando. E nós, na obediência, obedecendo. Porque se a gente não tivesse escutado e não obedecido os sinais, a gente não teria encontrado ele. Quando aquele moço falou que tinha 50 anos, que a filha do Pedrinho tinha estudado com a filha dele, era para mim ter desistido ali. Eu disse, então vamos lá conhecer esse Pedrinho. E esse Pedrinho, que eu não sabia nem que era Pedrinho, eu não sabia que ele era alfaiate, que eu não conhecia nada dele. Sim. Era meu irmão. E como é que foi esse reencontro? E conheci de uma maneira extraordinária ainda. Né? Então, aí foi assim, foi muito lindo, sabe? Meu marido saiu do carro e foi direto, dirigiu a ele. E falou assim, Lisete, aquele moço ali disse que esse tal Pedrinho é alfaiate. Você se lembra seu irmão era alfaiate? Eu disse, não sei não, mas ele é meu irmão. Eu estava dentro do carro. Eu disse, como que você sabe que ele é teu irmão? Pode deixar eu descer que ele é meu irmão. Eu conheci, ele estava de bermuda, eu conheci pela perna. A perna dele é a perna do meu irmão do Rio de Janeiro, sabe? Então, por aí, eu já desci do carro sabendo que aquele senhor, de cabeça branca, era o meu irmão. Porque no meu coração eu já dizia, esse é seu irmão, sabe? E ali nos apresentamos, mostramos documento, ele não acreditou, porque meu marido falou assim, olha, teu pai mandou, meu pai é falecido, mas brincou com ele assim, né? Teu pai mandou te procurar aqui. Ele disse, eu estou subindo do meu pai há 55 anos. Meu pai mudou de cidade, eu nem sei para onde anda mais. Mas ele sabe que você está aqui, sabe? Então, foi um reencontro muito lindo. Eu estou indo a semana que vem visitar ele. Todo ano eu vou ficar com ele. Eu fico sempre lá 15, 20 dias com ele. Né? Ele veio até ficar viúvo. Tem 15 dias, 20 dias que ele ficou viúvo. Né? E encontrei esse irmão. E olha que coisa linda. Na noite que eu encontrei meu irmão, meu pai já falecido há 35 anos, veio me agradecer e me deu um abraço. Filha, muito obrigado pelo gesto de caridade que você fez. Então, em tudo, dai graças a Deus. É oração, obediência. Não é, padre? Fidelidade aos mandamentos, a caridade. Porque eu procurar meu irmão foi caridade, para mim mesma. Os seus outros irmãos também foram... Eu tenho 13 ao irmãos. 13? Eles todos foram ao reencontro? Eles estão indo assim. Mas pelo menos já sabem onde está. Já sabem onde está, eles estão indo, aos poucos eles estão indo. E ele disse por que ele sumiu? Não, ele ficou, quando ele foi para lá, ele disse que foi sem documento, certo? E foi naquela época de plantação de café, que diz que estava rendendo dinheiro, sei o que lá, e ele ficou por lá. E como ele ficou, ele não tinha como voltar, ele não tinha documento para voltar. Aí ele foi acolhido numa fazenda, aí o dono da fazenda acolheu ele muito bem, e ele acabou casando com a filha do dono da fazenda. Olha só. E lá ficou, né? E tem 2 filhas,
também fica na área da confecção, uma mora em Curitiba, a outra mora perto dele. É um homem muito honesto, mas a nossa preocupação é que ele tivesse dificuldade, por isso que ele não voltou. Mas ele disse, não tinha como eu voltar. No lugar que nós éramos, no interior de Minas, todos nós saímos de lá. Se ele tivesse ido lá, ele não teria não tinha como ele encontrar mais a gente. Porque passou 50 anos, não passou de uma semana. Não passou 10 anos, passou 55 anos. Ou seja, se vocês não tivessem os ouvidos aguçados, o coração aberto para pedir desprendimento, vocês não teriam chegado lá. Não teria. Quantas pessoas não estão perdidas hoje? Perdidas de várias formas, perdidas de várias maneiras. Mas o que você me trazendo essa situação me faz lembrar quantas mães estão à procura dos seus filhos, quantos irmãos estão à procura dos seus irmãos, quantos pais estão à procura dos seus filhos e quantos filhos estão à procura dos seus pais, mas que muitas vezes esquecem esta parte. Deus sabe de tudo. Então Deus sabe onde está. Deus sabe onde está. Foi o que eu falei para Deus. Foi a sua oração. O Senhor sabe onde que Ele está. Então nos indica, nos fala, nos guia. Você saiu de quantas cidades? Vocês estavam indo sem rumo. Sem rumo, totalmente sem rumo. Mas aí me faz também pensar quantos não estão perdidos mesmo dentro da sua casa. Perdidos na droga, na prostituição, no adultério, nas mentiras, no crime, perdidos nesse sentido. E as pessoas que estão à sua volta, que amam esta pessoa, precisam também ter essa mesma oração. O Senhor encontra-os. É verdade. Que muito mais do que você encontrar o seu irmão, Deus encontrou para poder falar a você? Deus encontrou primeiro. Não foi? Encontramos um homem honesto, sim, íntegro, responsável, de caráter, graças a Deus. Minha mãe e meu pai não viu, mas Deus viu e cuidou dele. Pois é. Né? O não desistir de procurar. E não desistir de procurar. Não desistir de procurar. Eu quero... Não desistir de buscar a cura, não desistir do enfermo, não desistir das dependências, não desistir do filho, não desistir da família. Pois é. Né? Você teria, nessas duas histórias, nesses dois fatos da sua vida, eu digo que você poderia ter pensado: para que eu vim para a Cachoeira Paulista? Se nessa minha ida para idas e vindas do Rio Cachoeira Paulista eu perdi o meu marido. Sim. Para que eu vou procurar o meu irmão se foi ele quem me deixou? Mas aqui está alguém que tem fé. Já tenho as minhas feridas, né? Por que eu vou querer cuidar da ferida dos outros? Você vai curar a ferida dos outros? E isso a gente toca muito em muitas pessoas. E você também pode fazer esse questionamento, cuidando das feridas dos outros. Você cuida das suas feridas. Sim. Você que está nos acompanhando e tocando nesses dois fatos da Elisete. A Elisete teria todos os motivos para questionar Deus, para perguntar, para dizer, para brigar com Deus, porque ela tinha deixado tudo para ser ainda mais de Deus com seu marido e veio para cá e, de repente, daqui para Rio e do Rio para cá, acontece um acidente deste e que ela perde o marido. O irmão tinha deixado há 55 anos atrás. Para que buscar? Você pode ter desistido das pessoas que estão ao seu lado. Ou não só desistido das pessoas que estão ao seu lado, mas você pode ter se decepcionado também com Deus. Esse programa é feito para que você possa, ouvindo as histórias que chegam aqui nessa poltrona, também se questionar. Será que você já perdoou Deus? Por ter levado aquela pessoa, por ter feito aquilo, por ter feito aquilo. Será que você já perdoou Deus?
Deus te pede perdão neste momento. Você perdoou Deus por não ter te dado a oportunidade de fazer aquilo, te falado aquilo com aquela pessoa, porque aquela pessoa foi para o céu. E de quem você tem desistido? Deus não desiste de ninguém, não desista também. Elisete, eu quero te agradecer muito a sua partilha, o seu testemunho, esses 2 fatos, né, concretos. Claro que nós poderíamos dizer aqui de tantas outras coisas, mas esses 2 fatos provam que você é gente de fé. Que Deus te abençoe. Amém. Muito obrigado. Amém. E nós nos encontramos na próxima semana. Mas fique aí com esse interrogativo, com essa provocação. Você já perdoou Deus? E de quem você se esqueceu? Deus te abençoe e até a próxima semana, se Deus quiser. Elisete, muito obrigado. Deus te abençoe. Obrigada, Padre. CançãoNovaPlay.com. Assine já!